Olá, galera! Na aula de hoje a gente vai falar sobre a coerência. A coerência é um assunto muito importante na prova do Enem, não só na prova discursiva, como também na redação. Na prova discursiva, a gente vai ver alguns exemplos de como que a coerência pode cair, né? E na prova discursiva, na verdade, é objetiva. Na prova discursiva, que é a redação, ela faz parte de uma competência. Então, quando sua redação é corrigida, leva-se em conta também a coerência. O que é olhado na coerência? Se você argumenta bem, se suas ideias têm sentido, porque a coerência tem a ver com sentido. E isso é muito importante. Escrever um texto sem pé nem cabeça já quebra aí o princípio da coerência. Então, é muito importante entender o que é coerência, tanto para a parte objetiva, né, que é o nosso foco aqui, quanto para a parte de redação, que vocês vão ver com outro professor. Então, vamos lá. Aqui a gente tem um desenho que nos remete à conclusão, né? Se você coloca ali as peças, você pode encaixar bem e tudo ali está montado. Num texto, né, quando a gente está escrevendo um texto, é preciso que haja um sentido, para que tudo esteja amarrado e fechado, para que o outro compreenda, né? E que nossa mensagem chegue de fato como a gente deseja que chegue. Aqui a gente tem uma imagem, né, que diz assim: estou meio cheio, um copo disse, o outro disse, estou meio vazio, e depois o outro diz, acho que isso é urina. A gente tem o mesmo desenho, a mesma cor e abordagens diferentes. Qual copo está com a razão? E aí o rapaz ali responde, questão de coerência. A gente pode observar que, embora cada um tenha ali a sua semelhança, as visões acerca de um mesmo objeto são diferentes. Então, a coerência também depende do contexto. Não é só escrever de acordo com um ponto de vista ali da norma culta, não. Você também precisa avaliar o contexto, a interação, em que momento eu estou escrevendo ou estou lendo alguma coisa, né? Então, a coerência é o princípio da interpretabilidade. Eu devo ser capaz de olhar para um texto e o texto me dá toda aquela carga de sentido para que eu possa interpretar, para que faça sentido, né? Então, a coerência está no âmbito aí do sentido. O texto, ele dá algumas sinalizações, né? Atenção às pistas que vão sendo construídas no texto, inclusive essas dicas, elas servem até para a interpretação de um texto na prova do Enem. Então, a gente tem que olhar as pistas, né? Se você tem, por exemplo, um texto que tem a linguagem verbal e não verbal, que é a imagem e a palavra, eu tenho que olhar também a imagem, né, o texto não verbal, porque ele vai me dar pistas do que a abordagem ali está tratando, e não apenas o texto, a palavra, né? Tem gente que, quando vai responder uma questão, foca tanto no texto escrito que esquece do texto não verbal. Então, essas pistas, o jogo de cores, né, a imagem em si, ela vai trazendo aí dicas para interpretação. Pistas linguísticas e não linguísticas, que são exatamente isso. Eu posso ter o signo, a palavra, ou posso ter o desenho, né, a imagem, ou posso ter só o desenho. O que esse desenho pode me dar? Muita interpretação. Se for uma pintura, né, isso vai me dar algum tipo de interpretação, e eu, considerando minhas vivências, minha experiência de mundo, o meu conhecimento linguístico tem que avaliar tudo isso. E algumas sinalizações podem gerar problemas para a compreensão do texto. Se eu coloco, por exemplo, uma ambiguidade ali, isso pode causar problemas de interpretação. E aí, isso vai gerar um péssimo resultado ali na minha compreensão do texto. Então, o texto, ele vai dar sinalizações. Seja quando isso aqui serve tanto para você que vai escrever, quanto para você que vai responder as questões ali do Enem. Vamos ver aqui um exemplo. Aviso: o bar de Fritz Joinville no momento não está aberto porque está fechado. A gerência. Olha esse texto. É um texto coerente? Não, porque a informação que trouxe já é óbvia, né? No momento não está aberto porque, evidentemente, está fechado. Nem precisaria dessa parte porque está fechado, né? E a coerência, ela mostra exatamente isso. A ideia tem que estar clara, mas não redundante, né? Não há necessidade. Então, a gente tem aqui um erro de interpretabilidade. Últimos dias do bazar, preço único de R$19 a R$ 99,90. Olha como a gente pode observar aqui. A gente tem um valor ali, entre R$19,90 e R$99,90. Se é um preço único, não pode variar, como a gente está observando ali na imagem, além da crase que está colocada ali equivocadamente. Então, a gente pode observar que, se é preço único,
eu tenho que colocar um único preço e não possibilidades de preço. Então aí eu quebrei o princípio da coerência, né? Se eu uso uma argumentação e essa argumentação não tem lógica, eu quebrei o princípio da coerência, né? Inclusive, muitos alunos fazem isso na redação do Enem, sendo a coerência uma das 5 competências. Se o aluno coloca lá um argumento e depois ele coloca vários outros sem nenhuma lógica, ele quebrou esse princípio. Gelo gelado, 24 horas aqui. Olha essa também. Se é gelo, é gelado. Não há necessidade de usar esse termo. Por mais que você pense que há outras possibilidades de gelo, no caso aqui, a frase ficou incoerente. Aberto todos os dias, descanso semanal, terça-feira. Se é aberto todos os dias, não há nenhuma exceção, né? Não há nenhum descanso semanal. Todos engloba segunda, terça, quarta, quinta e sexta, né? E sábado. Todos os dias ali. A não ser que eu reformule a frase. Porque às vezes também tem isso. Você pode usar uma frase, você percebe que está incoerente e você reformula a frase. Não tem nenhum problema nisso. O problema é você escrever a frase, né, equivocadamente. Vamos ver esse exemplo retirado de um livro, né, de Engeldohr, que diz assim: era uma vez um leão que morava na cidade. Todos os dias ele acordava cedinho com o som do despertador. É que da janela do seu quarto, voltado para o oeste, podia apreciar o nascer do sol. Um belo dia, porém, o despertador parou de funcionar. O leão, no entanto, não se apertou, deixou o despertador para trás e alugou um galo do Chico Bento. Aí você pode me dizer: professora, esse texto aí é fictício, então é incoerente. Não tem nada a ver. Um texto fictício, eu posso dar características humanas a seres inanimados, a animais, não importa. O texto ele pode ser fictício, mesmo sendo uma narrativa. A grande questão é que a gente tem aqui um texto que pode ou não ser incoerente. Aí você vai dizer, mas é um texto que está de acordo com a norma culta, né? Você tem ali o uso das vírgulas, o ponto continuativo, né? O ponto parágrafo, tá tudo certinho, né? A coesão está bem escrita ali, mas aí tem um detalhe, né? Se você observar, é porque da janela do seu quarto, voltado para o oeste, podia apreciar o nascer do sol. A gente tem um equívoco, né? O sol não nasce no oeste. E é um detalhe que, se passar despercebido, o aluno nem vê e vai dizer, não, esse texto é coerente. Então, a gente tem que observar o seguinte: mesmo que um texto, às vezes o texto ele tem a coesão perfeita, ele foi escrito de acordo com a norma culta, mas tem um problema ali de coerência. E muitos alunos pecam nesse detalhe. Às vezes eles focam tanto na questão gramatical que eles esquecem que a questão de sentido, um equívoco ali no texto pode deixar o texto ali todo comprometido. Então a gente tem que prestar atenção nos detalhes do texto. O texto, então, é uma unidade de sentido no universo da comunicação humana. E esse universo, ele abrange tudo, qualquer gênero textual, uma tirinha, um diálogo, uma entrevista, né, uma aula expositiva. Toda a coerência ela deve estar presente nas nossas relações com as pessoas. Muitas vezes a gente ouve assim, fulano é completamente incoerente, porque a gente está associando essa palavra ao comportamento dela. Às vezes o que ela fala não é o que ela faz também, né? Então, o texto, a unidade básica dele é a coerência. O aluno, qualquer pessoa que escreve, seja jornalista, seja alguém que escreve na esfera acadêmica, precisa ali pontuar que não é só escrever um texto de acordo com a norma culta, que é a primeira competência do Enem, né? Mas que o aluno ele deve estar atento a como ele argumenta, seleciona as ideias e não coloca equívocos no texto. Aí a gente tem aqui um texto, né, dizendo assim: essa menina é um anjo. Quando a gente lê essa frase, a gente pode dizer que é coerente ou incoerente. E aí entra aquela questão que eu falei do contexto, né? O contexto também diz isso. Quando eu digo essa menina é um anjo, eu posso dizer como uma afirmação de que ela é uma menina boa, ela é inocente, ela é tranquila, ou eu posso dizer como ironia, de que ela é terrível, danada, muito sapeca, né? Isso vai depender da minha entoação. Eu posso dizer, essa menina é um anjo, essa menina é um anjo, né?
Então, na fala é a entoação que conta, às vezes na escrita pode ser a pontuação. Mas no caso aqui, a minha entoação vai dizer se eu estou criticando ou se eu estou elogiando essa menina. E isso não quer dizer que a frase é incoerente. Quer dizer que o contexto contribui para a minha coerência ou para a minha incoerência. Conhecer apenas o significado dos signos não garante sentido. O que isso quer dizer? Eu posso conhecer o significado da palavra anjo, posso conhecer o significado da palavra flor, mas se eu não entender o contexto ali, não vai fazer sentido. Então, quando eu falo, ela é uma flor, estou me referindo a uma pessoa, eu estou dando características à linguagem conotativa aí, de uma flor para uma pessoa delicada, cheirosa. Se eu acho que flor é só a planta, eu não vou dar significado a essa palavra, outros significados, né? Polissêmicos. Este só é captado nas situações reais em que os fatos são ditos ou escritos, na comunicação efetuada entre as pessoas. Por que uma pessoa que vem de fora, um estrangeiro, ele vem para o Brasil? Ele sabe falar o português brasileiro, ele aprendeu o português formal, mas nas interações ele não entende muito. Por quê? É na comunicação que a ironia, que o deboche, que a piada acontece, né? E isso não está na gramática. Às vezes está no nosso contexto, na nossa interação, na linguagem com duplo sentido, na linguagem polissêmica, e isso só se dá na comunicação entre as pessoas, né? Seja ela através de gêneros textuais ou etc. Vamos ver um exemplo aqui. Olha só, para vocês verem bem claramente o que é a coerência no texto escrito. Eram 5 horas, porém já não vou ler agora esse documento e já fomos dispensados do trabalho. Esse texto está completamente incoerente, porque não faz sentido nenhum. Vou ler de novo. Eram 5 horas, porém não vou ler agora esse documento e já fomos dispensados do trabalho. Tem erro gramatical? Não, a gente tem a vírgula ali antes do porém, né? Tá tudo certinho, acentuado, ponto, parágrafo. Mas que sentido faz essa frase? Nenhum. É um texto completamente incoerente, sem pé nem cabeça. As 3 orações, elas são próprias da língua, elas apresentam a gramática, mas não tem relação em nenhum sentido entre si, elas estão desarticuladas. Mas a gente pode transformar uma frase assim, sempre é a salvação, né? Não é porque você agora percebeu, percebi que agora minhas frases estão incoerentes. Você pode reformular a sua frase e torná-la incoerente, como é o caso aqui. São 5 horas. Não vou ler agora esse documento, pois já fomos dispensados do trabalho. Olha como o texto mudou, ficou todo diferente. Você tem, no primeiro exemplo, você tem uma vírgula com um porém, sendo que tem muita informação dentro de um único parágrafo. O que a gente faz? A gente subdivide, né, esse parágrafo. São 5 horas, ok, já é uma informação. E aí ele está dizendo que ele não vai ler o documento porque já passou da hora, já foi dispensado. Isso vai ficar para outro dia, a gente pode subentender, né? Então, gente, é uma questão muito séria a questão da coerência. Se o aluno, porque às vezes o aluno está muito claro na cabeça dele. Já passei por várias situações assim de o aluno falou, professor, eu quis dizer isso. Mas eu falo, no seu texto você não quis dizer, talvez você pensou, mas o seu texto quis dizer outra coisa. E esse é um exemplo claro do que às vezes a gente faz. Vamos lá. Fatores que devem ser observados quanto à coerência. O tipo ou gênero de texto. O que é isso, né? Vamos lá, vamos pensar na redação do Enem. É um gênero textual que o aluno precisa dar muito valor à coerência. Então, se ele usar um termo inapropriado, ele pode perder ponto por isso, né? Se a gente pensar na poesia, a gente vai ver que o poeta utilizou a palavra fogo não como a chama, mas talvez a força de um sentimento, como no poema de Camões, amor é fogo que arde sem se ver. Então, olha a diferença da palavra em gêneros textuais diferentes. Numa notícia de jornal, se eu pego a palavra fogo, eu estou falando da chama mesmo, que pode ter consumido uma casa, né? Uma situação assim hipotética. Então, o gênero ou o tipo textual vai me dizer muito sobre a coerência. Naquele caso que a gente viu lá do leão, a gente tem um texto narrativo. E um texto narrativo, ele trabalha na esfera, muitas vezes, ficcional, nem sempre. Então, a gente tem um outro tipo de coerência, que não quer dizer que é incoerente. Uma outra questão sobre a coerência é a argumentação. E aqui o melhor exemplo é o da redação do Enem mesmo.
Porque lá a gente tem um tema, violência contra a mulher, que já teve esse tema, né? O aluno precisa colocar argumentos que favorecem a tese de que a mulher não deve ser violentada, né? Então é nisso que a gente tem que pensar. A argumentação é um fator importantíssimo no tipo de texto, tanto no texto objetivo quanto no texto discursivo. A escolha lexical, o que é isso? A escolha das minhas palavras, né? Que palavras são essas que eu vou escolher para compor o meu texto? E não só isso, eu estou falando isso em termos de aluno que está escrevendo, mas no aluno que está fazendo a prova e precisa corrigir, ele precisa também ficar atento às palavras que são escolhidas. Isso tem a ver com a próxima ali, variante linguística. O que é isso? A variedade linguística é a formal ou é a informal? Se for uma crônica, pode ser que use uma linguagem mais informal, mais próxima do cotidiano, do dia a dia. Agora, se for um texto acadêmico, um trecho de um artigo científico que apareça lá na sua prova, aí vai ser uma linguagem mais formal. E isso contribui para a coerência ou não. A gente pode ter, por exemplo, letras de música que usa tábua, né? Tauba, né? Na linguagem mais informal, e tá tudo certo, não é incoerente, porque o gênero textual cabe isso. E a intertextualidade, que é um assunto que a gente também já falou, né? Na intertextualidade, eu preciso fazer essa relação entre os textos. Então, se eu tenho lá um quadro de Mona Lisa, alguém vai fazer um quadro parecido com aquele. Se eu não fizer essa associação, para mim o texto não tem coerência, né? E a coerência, ela está dentro de tudo isso aí. Passando, vamos ver esse exemplo aqui para a gente ver se é um texto coerente ou não. Chinelos, vaso, descarga. Pia, sabonete. Água. Escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha. Creme para cabelo, pente, cueca, camisa abotoaduras, calças, meias, sapatos, gravata, paletó. Pasta, carro, cigarro, fósforo. Mesa e poltrona, cadeira, cinzeiro, papéis, telefone, agenda, copo com lápis, bandeja, xícara pequena, cigarro e fósforo, papéis, telefone. Beleza, aqui também foi tirado do mesmo livro, né, de Ingedor, que a gente vai ter a referência no final. Bom, aqui a gente tem um texto que aparentemente, talvez se você olha e fale, não entendi nada, não faz nenhum sentido, não tem nenhuma ligação ali, né, entre as orações, só tem pontos e vírgulas. Talvez eu pense isso. Mas o texto coerente, ele precisa ter sentido. A gente olha e esse texto conta uma história de alguém que está acordando, né, está escovando os dentes, os primeiros momentos do dia ali, né, a gente deduz, né, toma banho, usa toalha, depois penteia o cabelo, usa cueca. E depois ele vai para o trabalho, né? Pega seu cigarro, sua mesa, sua poltrona e ali ele está no trabalho. Depois ele toma a sua xícara, fuma de novo, né? Trabalha. Então a gente tem uma narrativa aí. Mesmo sendo palavras soltas, há um sentido, né? Então a gente tem aqui uma interpretação, um princípio da interpretabilidade, que é a coerência. Então olha o que Koch fala. Apesar de aparentemente desconexos, né? Tá solto, as ideias estão soltas. Eles dão um sentido, falam da rotina de um homem de negócios. A sequência das palavras com frases justapostas, né, todas aglomeradas ali, a gente conhece aquelas palavras, pode causar estranheza, mas ela tem uma riqueza de sentidos, conta uma história. Então, por isso a gente está falando aqui da coerência. Vamos ver esse outro exemplo retirado do mesmo livro. Moreno, alto, nível universitário, procura semi-surda muda para relacionamento duradouro. Olha qual a abordagem aqui desse rapaz. Ele quer uma mulher que não fale, né? Porque para ele só assim vai dar certo. Olha a abordagem de um texto aqui não verbal e não verbal, né? Olhando em primeiro momento, você pode dizer que é incoerente, mas ele está repleto de sentido. Tem ali uma abordagem, uma interpretabilidade ali no texto. Vamos ver esse aqui. Os mais temidos. Fantasma, aí a gente tem a linguagem verbal e não verbal, né? Bicho-papão, bruxa má, cuca,
escuro, lobisomem, homem do saco, mula sem cabeça, salada e brócolis de Giló. Reparem que o texto tem várias imagens, tem ali a legenda para a gente saber o que é cada coisa, e no final há uma quebra ali de expectativa. Peraí, eu achei que fosse aparecer um bicho, mas aparece salada de brócolis e Giló. O que o texto quer dizer? Qual a abordagem que ele traz para a gente? Será que esse texto é para todo mundo? É para quem? A gente pode ver que esse texto é. A gente pode dizer que é um texto para criança, né? Porque a criança pode ter medo de fantasma, de bicho-papão, mas tem uma coisa que a criança não suporta, né? Que é salada de brócolis e Giló, até nós adultos, né? Detalhe. Então, a gente tem aqui um texto coerente. Você pode dizer, nada a ver, eu não entendi. A questão não é se você entendeu, é olhar se o texto é coerente ou incoerente. Achamos que você passa tempo demais batendo papo na internet. E aí o rapazinho ali, o filho, né, diz, não é verdade. A resposta dele foi de encontro a que os pais falaram com ele. Ele achou completamente incoerente, mas a forma dele escrever, revela que ele está passando muito tempo nesse universo, né? Passando aqui, a gente tem alguns fatores da coerência. A situacionalidade, a informatividade, a intertextualidade, a intencionalidade e a aceitabilidade. Então, dentro da coerência, a gente tem alguns fatores. A situacionalidade, a informatividade, a intertextualidade, a intencionalidade e a aceitabilidade. Vamos falar aqui brevemente sobre alguns, né? A situacionalidade, né? Qual é a situação comunicativa? Ela interfere na produção e na recepção do texto? A situação que a gente está no momento ali vai ter alguma interferência na coerência ou incoerência? Isso tem a ver com regras de polidez, com variedade linguística e com o próprio tema, né? Vamos ver aqui um exemplo. O eleitor confia na honestidade dos políticos. Quem é o sujeito da oração? A professora diz, né? E o aluno diz, só pode ser um mané. Aqui, a situação em si é o quê? Uma sala de aula. O que a professora está fazendo? Ela quer que o aluno faça uma análise sintática, né, da frase. O eleitor, no caso, deveria ser a resposta do aluno, mas ele vai para o contexto político, né? O contexto vigente. Então, aqui, a situação deveria ser olhada pelo aluno. Ele deveria responder a questão abordada pela professora e não uma questão contextual, social ou política. O próximo é a informatividade, que é a distribuição da informação no texto e o grau de previsibilidade e redundância em que a informação nela é contida. A gente até viu alguns exemplos, né? Peixaria, temos peixe, né? Não trouxe nenhuma informação para o texto. A gente sabe disso, né? Que se é uma peixaria, evidentemente vai ter peixe. Se não tiver, é um problema, né? Então, a informatividade diz quais informações que devem vir no texto. Elas são importantes, né? O que é preciso para que a gente entenda, de fato, um texto. E é o exemplo que eu dei, peixaria, temos peixe. Essa informação não trouxe nada demais de agregado aí a esse texto. Deveria trazer, né? A intencionalidade, diversos modos como os sujeitos usam textos para perseguir e realizar suas intenções comunicativas. Aí vai da intenção mesmo, como o nome já diz, né? Produzir uma manifestação linguística e coesa, né? Coesa e coerente, ainda que a intenção nem sempre se realize. A intenção é aquela, mas como que o receptor vai receber? Caixa Econômica Federal, vem para a Caixa você também. Essa frase, o quê? Tem a intenção de trazer clientes, fazer com que as pessoas fiquem ali, gostem desse trabalho, né? Então, a gente tem essa intencionalidade. Aqui, a intenção já é diferente. É brincar com a frase, usar aquela frase, aquela música, né, que fez bastante sucesso, para trazer outras questões, a caixa d'água, a caixa de isopor, né, e tal. E aceitabilidade refere-se à atitude dos interlocutores de aceitarem a manifestação linguística do parceiro como um texto coeso e coerente, para que tenha alguma relevância. Tem a ver com aceitar mesmo o texto, né? E aí a gente vai ver se ele é coerente ou incoerente e dá sentido ou não, né? Ei, por favor, você sabe onde mora o Cebolinha? Claro, é fácil de achar, é só olhar a antena da casa. Aqui a gente tem uma tirinha, né? E a antena faz essa associação aí com o cabelo, né, do personagem. Como
quem recebeu essa mensagem, né? Aceitou, entendeu? Porque a mensagem, ela buscou ser coerente, né? Mas quem recebeu, será que acertou? Bom, então a gente vai ver agora algumas questões que caem no Enem, que estão muito relacionadas à coerência. Como eu disse no início da aula, tanto a coerência quanto a coesão são competências do Enem, caem na redação, mas também caem na prova objetiva. Fique tranquila, seu filho está na TV Cultura. Aí, lá embaixo, né, a gente tem sempre observar tudo, né? O jogo de cores, os personagens, a TV que faz bem. Essa propaganda, ó, reparem, a gente pode observar que tudo acontece por gêneros textuais. Vai ser uma tirinha, uma propaganda, um trecho de um artigo de opinião ou de uma notícia. O aluno tem que sempre pensar nisso. Não vai ser uma prova com uma frasezinha, mas vai ter um gênero textual. Essa propaganda visa convencer as mães de que o canal de televisão é adequado aos seus filhos. Para tanto, o locutor dirige-se ao interlocutor por meio de estratégias argumentativas de reparar sempre o enunciado, né? Aí já está falando de relação de locutor com interlocutor. A. Manipulação, ao detalhar os programas infantis que compõem a grade da emissora. B. Persuasão, ao evidenciar as características da programação dirigida ao público infantil. C. Intimidação, ao dirigir-se diretamente às mães para chamá-las à reflexão. D. Comoção, ao tranquilizar as mães sobre a qualidade dos programas da emissora. E E. Comparação, ao elencar os serviços oferecidos por outras emissoras ao público infantil. Reparem, gente, a gente tem 5 opções, não é fácil escolher só uma, às vezes tem 2 ou 3 que se encaixam ali na proposta, mas a gente tem que olhar sempre para o enunciado. Essa propaganda visa convencer as mães de que o canal de televisão é adequado aos seus filhos. O enunciado já trouxe uma informação, já deu uma dica. Lembra que eu falei que o texto dá pistas? Essa é uma pista. Para tanto, o locutor dirige-se ao interlocutor por meio de estratégias. E quais são essas? Lembre-se que o texto publicitário ele tem um objetivo, diferente da poesia, da notícia de jornal. Qual dessas opções aí vocês acham que é? A questão B, persuasão, ao evidenciar as características da programação dirigida ao público infantil. Ele quer o quê? Convencer. Esse é o objetivo da propaganda publicitária. Convencer o leitor, convencer o público, né? Que assiste. Mas quem é esse público? Infantil. Não tem nada de inocente. Vamos voltar, ó. Fique tranquila, seu filho está na TV Cultura. Você pode pensar, que lindo. Mas, na verdade, tem um convencimento aqui, né? Por ser uma propaganda. Tem a intenção de persuadir, de convencer esse público infantil. Não só as mães, né? Principalmente o público infantil. Então, nessa questão, a gente pode observar que o que está em xeque aqui é a interpretação mesmo, é a coerência do texto. E é o aluno que vai olhar para a imagem, voltando lá. Vocês podem observar que questão do Enem tem muita questão de interpretação. Mas interpretação é um termo genérico, porque dentro da interpretação a gente pode ter a polissemia, a ambiguidade, a gente pode ter até questão gramatical, a gente pode ter a questão que a gente está vendo agora, funções da linguagem, que são assuntos que estão ali relacionados, estão dentro do texto e que vai fazer todo sentido. Então, o aluno precisa pensar nisso. Eu entendo, compreendo como que o texto funciona, qual a abordagem dele. Se ele entende isso, ele vai saber. Uma outra coisa, tá, gente? Entender o que é gênero textual. O gênero textual vai funcionar através da poesia, da carta, do e-mail, do blog, da letra de música. E cada um desses gêneros vai ter uma abordagem diferente. Se você sabe que qual o objetivo de uma propaganda, que é convencer, já é meio caminho andado para você entender essa questão. Então, o aluno, às vezes, ele foca tanto no texto dissertativo e argumentativo que ele esquece que a narração, a descrição, a dissertação, e que esses são tipos textuais, mas que os gêneros textuais como a poesia, a notícia, que tem a intenção de informar, a poesia, que tem a intenção de emocionar, também pode trazer dicas e pistas para ele responder, né? Então, olha só, manipular é um verbo que também caberia aí, mas não é um termo adequado para propaganda, né? Intimidação já é um termo muito forte. Comoção não é emocionar as mães. E nem comparar.
Então, persuadir, convencer é de fato que a propaganda ali tem a intenção. Fechando aqui, a gente pode ver então na aula de hoje que a coerência é um princípio da interpretabilidade. Sendo assim, é algo importantíssimo nas provas. Tá? E outro detalhe, o aluno que pretende continuar estudando, ele vai entrar na faculdade e ele vai ter que dominar as regras de coerência. Ela não serve apenas para o período de vestibular, mas também para tudo. Tanto para o meu diálogo, a minha oralidade, quanto para a minha escrita, para conseguir emprego, né? Então, a coerência precisa estar atrelada às minhas respostas e eu devo conseguir olhar para o texto e entender ali o que ele quer. E são através das pistas que a gente falou hoje que a gente vai conseguir fazer isso. Então, é isso, gente. Na aula de hoje a gente viu sobre a coerência e a gente se vê no próximo encontro. Até lá!